Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no sagrado dia do Shabbat, o 7º dia da semana. Então, Shabbat Shalom a você, família, comunidades, Beneinor, no Brasil e pelo mundo afora. A você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que nos verá nos vídeos no momento oportuno, né? O nosso Shabbat Shalom com as bênçãos do Eterno sobre a tua vida e toda a tua família. O sagrado dia do Shabbat, ele é importante para o mundo e a humanidade. E o mundo significa os 4 reinos, né? O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano, né? Então, o Shabbat é importante para o mundo, para o cosmo, né? Que significa todo o universo, quando se fala de cosmo. E quando se fala de mundo, é o mundo que nós habitamos, né? Então nós precisamos diferenciar essas questões. Então quando você vê pela Torá, quando você vê algo semelhante, cosmo, né? Ou nos estudos que você vê, quando fala de cosmo, está falando principalmente sobre o universo. Quando fala mundo, está falando do mundo que nós habitamos. Então é onde que nós precisamos diferenciar essa questão uma da outra, ok? Hoje é dia 15 de Reshivã, do ano 5785, e nós estamos no dia 16 de novembro de 2024, né? É o calendário civil da Era Comum, e o ano 5785 é exatamente a contar da criação, ok? É o sagrado dia do Shabat, então nós estamos aí trazendo a conclusão da paraxá da semana. A nossa paraxá da semana é Vayera, que significa e ele apareceu, ou seja, o Eterno apareceu para Avraham, né, depois da sua circuncisão. Então, através dos 3 anjos em forma humana, realmente Deus se faz presente ali numa visita para com Avraham. Além dos aspectos que nós já vimos durante a semana aí, o outro aspecto que nós temos quanto à questão, né, dos anjos visitarem Abraão, né, e através dos anjos a Shekhinah, a presença divina, ela está no sentido de presente ali, né, junto com os 3 anjos. Nos fala exatamente sobre a questão do momento do terceiro dia da Brit Milá, da circuncisão de Avraham. Então é o momento mais crítico da circuncisão. Então mostra para nós aquela questão sobre a necessidade de se visitar uma pessoa enferma. Como vimos também durante a semana, né, uma pessoa enferma, né, no seu primeiro dia, né, no seu primeiro ou segundo dia de enfermidade, né, ela deve receber a visita principalmente dos seus parentes próximos, né, mais ligados com o paciente, e também os amigos mais próximos que estão bem conectados com o paciente. E essa visita ela está dentro do aspecto sobre a questão de levar, né, uma palavra boa, uma palavra positiva, uma palavra de ânimo, coragem, esperança, né, fortalecendo a emuná e bitachon, né, fé e confiança em Hashem, ok? Então isso é importante, nós temos focado. E a partir do terceiro dia, realmente, aí ficam as pessoas, né, as demais pessoas do ciclo, né, da amizade, do contato com o paciente para as visitas, ok? Então a necessidade de se visitar os enfermos, isso que é importante estar focado aí, né? Nós não podemos deixar o nosso irmão, né, doente, enfermo, abandonado. Precisamos estar e se fazer presente, né? E também estar pronto para poder ajudar com o tzedakah, que é o caso de, principalmente, a questão de dinheiro. Por quê? Porque normalmente o paciente ele tem gastos, né, na farmácia, remédio, né, dependendo da sua enfermidade, precisa, né, de cadeira de roda ou algo semelhante, etc. e tal. Então, assim, realmente as pessoas se unirem
né, num bem comum para poder ajudar a pessoa. Obviamente, aquele que tem um poder aquisitivo mais forte, né, ele o pode fazer de forma espontânea, a ajudar o enfermo aí, etc. e tal. Então, esses são alguns aspectos que nós temos com referência à questão da visitação de Abraão. A nossa paraxá da semana, ela tem para nós, né, na sua última porção, na sua última aliá, na sua última leitura, né, da paraxá da semana, nós temos aí sobre a questão exatamente da Akedah. A Akedah, que significa amarração de Yitzhak para o sacrifício, né? E finalizando a paraxá da semana, né, o Mafitir, nós temos aí sobre a questão do nascimento de Rivka, que daqui a pouco vamos falar sobre o nascimento de Rivka, né, para vermos aí por que se encerra essa paraxá desta forma aí, ok? Então, vimos aí que a questão do 10º teste de Avraham, né, a Akedah, a amarração de Yitzhak, e nós trouxemos aí para os amados, né, sobre os 10 testes que Avraham obteve, né, a prova que Avraham passou, os 10 testes de Avraham. Então, o primeiro e o segundo teste de Avraham está na Mishnah Avot 5, verso 3, né? Fala exatamente sobre o primeiro teste, que foi Nimrod, que tenta matar Avraham, e o segundo teste foi exatamente também com Nimrod, que lança Avraham numa fornalha, né? Então, Nimrod, ele tentou matar Avraham 2 vezes, e de forma milagrosa, ou seja, a intervenção divina, ela trouxe realmente proteção para Avraham, e ele não conseguiu matar Avraham, né? Porque ele não era idólatra, e ele destruiu os ídolos do seu pai, e aí Nimrod, que se considerava um deus, tinha uma estátua, né, que as pessoas deveriam se inclinar diante da sua estátua, ajoelhar diante da sua estátua, né, fazer com que realmente ele fosse reverenciado como um deus. E a partir do momento que Avram, né, nessa época ainda era Avram, Avram, ele, por sua própria iniciativa e pela sua própria percepção intelectual, ele viu que os céus e a terra e tudo que há era impossível, de que aqueles ídolos que ele viu seu pai elaborar, né, os ídolos não tinham de fato poder algum para tal. Por isso que a idolatria é de fato algo muito perverso aos olhos de Hashem, né? Então, realmente, entre aspas, né, transformar, mas na realidade é deformar, né, deformar a glória de Deus, do único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, em imagem, né, realmente é um grande absurdo, uma grande perversidade diante do próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas. E Avram teve essa percepção, e ele realmente não se dobrava diante das imagens, né, desde os seus 3 anos de idade. E isso daí fez com que realmente ele sofresse esses 2 primeiros testes, né, que Nimrod tentou matá-lo. O terceiro teste nós encontramos, né, no capítulo 12 de Bereshit, Gênesis, né, onde o Eterno se revela para Avram e fala para ele, Lech Lechá, né, sai, vai embora, né, estando implícito, sai da tua terra, sai da tua parentela, né, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então ele saiu, entre aspas, né, com a cara e a coragem para poder, de fato, enfrentar a lida que ele teria pela frente. Iria para um lugar que não sabia onde, iria para um lugar que ele não tinha a menor noção do que seria, mas ele foi realmente confiado na providência divina. Por isso Hashem disse a ele, Lechá. E nesta revelação de Hashem para com
Abrão foi exatamente uma preparação para o grande momento da grande fusão entre o divino e o ser humano, né, o céu e a terra, que aconteceria mais à frente com Moshe no Monte Sinai, onde traria de fato, né, a confirmação que sim, é possível o homem andar com Deus, que é possível sim Deus andar com o ser humano, né? Então a fusão aconteceu no Monte Sinai com a outorga da Torá, né, para Moshe e através de Moshe ao povo judeu e através do povo judeu para as nações. O quarto teste está no capítulo 12 ainda de Gênesis, verso 10, que houve a fome em Canaã e ele precisou então partir para o Egito. Aí ele teve que descer lá no Egito, certo? O quinto teste foi também no capítulo 12, verso 15, quando Sara é capturada e levada para o faraó, onde ela seria então entregue a ele como uma das suas múltiplas esposas que ali teria. Né? Fato que não se concretizou, porque começou a haver realmente uma grande peste, e então o faraó entendeu que Sara era uma mulher justa, e ela era casada com aquele homem que chegou junto com ela, né? E então ele devolve a Sara para Abraão, e junto com Sara ele dá muitos presentes, e entre os presentes ele dá sua filha Agar, que era uma princesa no Egito, e diante de todos os acontecimentos, Agar também lá não estava muito contente com as idolatrias, e ela acabou aceitando ser uma serva de Sara, ok? A princesa vira serva de Sara. O sexto teste foi no capítulo 14, verso 13 a 16, quando Abrão, né, ele vai resgatar Ló, né, das mãos dos 4 reis, né, que venceram os 5 reis das planícies de Sodoma e Gomorra. Né? Lot já estava vivendo ali em Sodoma, e os 4 reis, eles então enfrentam os 5 reis ali das 5 cidades, né? Das planícies de Sodoma e Gomorra, e então Abrão, ele com poucos, né, algumas dezenas de homens determinados a salvar Lot, né, acompanham Abrão para o seu resgate. Mais uma vez, ação milagrosa e a confiança realmente na providência de Hashem. O sétimo teste foi no capítulo 15, versos 7 a 20, onde nós temos aí o pacto das partes, ou o pacto das metades, né? E dentro desse pacto aí, Abrão, ele já tem a visão, né, que os seus descendentes terão um exílio, né, aquele período do Egito, e que Moshe seria o libertador. O oitavo teste foi no capítulo 17, versos 23 a 27, né, sobre o pacto da circuncisão, a Brit Milá, o momento da Brit Milá de Hashem, onde o Eterno disse a Abrão, né, anda em minha presença e ser perfeito, né? E os comentaristas falam que esse ser perfeito é exatamente a Brit Milá. É um momento que ele deixa de ser Abrão e passa a ser Abraham. Deixa de ser, no popular, Abrão, para ser Abraão, né? O pai das multidões, das nações. O nono teste foi no capítulo 21, verso 9 a 14, onde ele não queria, né? Porque a Sara, ela tinha falado para Abraham mandar embora Agar, a sua serva, e o seu filho Ismael, né, para que eles fossem embora, porque Ismael não era uma boa companhia para o seu filho Isaac. Né? Abraham, ele não tinha percebido essa parte, essa ação, atitude de Ismael como algo pernicioso para Isaac. E Sara, com a sua visão profética, né, ela viu e falou para Abraham mandar embora Ismael e a sua mãe. Foi o nono teste. E o 10º teste, aqui no capítulo 22, né, que nós temos,
os versos 1 a 19, onde nós temos aí a Akedah, a amarração de Isaac, né? Que é um momento em que é o divisor de águas, né? É o momento em que Abraham ele vai realmente provar que o seu amor para com o Eterno é incondicional, né? Está acima de todos e de qualquer situação, né? E isso faz com que realmente, através das gerações futuras, né, isso vem demonstrar realmente ao povo judeu a questão do auto-sacrifício, no sentido de, se necessário for, né, entregar a própria vida por amor a Hashem, né? Isso está explicado por Maimônides, em que ele fala, né, que há algumas características em que o judeu ele precisa aceitar a morte para santificar o nome de Hashem, para não violar os mandamentos de Hashem, né? Então, entre eles está falando exatamente sobre a questão de ele ser obrigado a cometer uma ação sexual imprópria, proibida. Então ele escolhe a morte em vez de praticar, né, pelos seus algozes, pelos seus opressores, a praticar algo proibido, né? Então ele prefere santificar no nome de Hashem e morrer por causa disso. A mesma coisa também se ele é obrigado, né, através dos seus opressores ou algo semelhante, a matar alguém, a assassinar alguém. Então ele não assassina e ele se submete realmente à vontade do seu algoz, né? E se for para tirar a minha vida, pode tirar a minha vida, mas vou santificar o nome de Hashem, também nesse sentido. Quando você vê lá o Salmo 137, onde que fala, né, que sentávamos às margens dos rios da Babilônia, né, e os nossos algozes, os nossos detratores, os nossos aqueles que estavam nos escravizando, pediram para que nós cantássemos canções de Jerusalém, canções que entoávamos no templo, no Beit HaMikdash, né, que foi o caso da destruição do primeiro templo. Então eles nos pediram para cantarmos canções de Jerusalém, né? Como vamos cantar canções, né, da Terra Santa em lugar tão impróprio como a Babilônia, né? E é onde que vem a famosa frase, né? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, Jerusalém, no meu momento de maior, né, de maior alegria, que a minha língua se colhe ao palato e que a minha destra perca a sua destreza. E foi nesse momento, segundo os nossos sábios falam, que realmente os tocadores, né, de instrumentos, foi quando eles cortaram os dedos da sua mão, da sua destra, né, para que não pudessem tocar os instrumentos para os seus algozes, né? Então, santificaram o nome de Hashem dessa forma aí também, né? E santificar o nome de Hashem em outros detalhes, mais para os nossos dias atuais, por exemplo, né? Nós estamos aí para chegar às proximidades, né, do mês que vem, para a festividade pagã chamada Natal. E você vai ser desafiado a santificar o nome de Hashem. Você vai se entregar, né, às festividades pagãs do Natal? Ou você vai santificar o nome de Hashem? Por falar nisso, a festividade de Hanukkah, a festa das luzes, a sua primeira noite vai cair exatamente no dia 25 de dezembro. Muitos poderão dizer que você está comemorando o Natal, mas você tem que deixar bem claro que não é o Natal que você está comemorando, que é Hanukkah, a festa das luzes, quando de fato, né, os macabeus venceram os gregos, né, que queriam que os judeus fizessem assimilação, né? O fator fundamental aí dos gregos, eles não queriam extinguir, assassinar os judeus. Eles queriam apenas que os judeus eles entrassem naquela ação de assimilação,
Ó, você pode continuar com a sua Torá, você pode continuar com os seus louvores ao seu Deus, mas nada impede que você venha fazer parte das nossas festividades. Você pode fazer parte das nossas festividades. Vamos viver amigavelmente, vamos viver em paz, né? Então veio a questão da assimilação. Então essa é uma atitude perversa dos gregos, que queriam que os judeus fizessem assimilação, entendeu? Podiam fazer uma mistura. Assimilação é você misturar o profano com o sagrado. Um pouquinho à direita, um pouquinho à esquerda, um pouquinho para Hashem, a santidade, e um pouquinho também para Satã, e fazer algumas coisinhas erradas, não tem problema nenhum, né? Então é assimilação, onde nós precisamos estar atentos a essa realidade aí. Ok? Então, essas são características que nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso, nós vamos ver hoje sobre a questão das 3 espécies de lealdades. É uma reflexão muito bonita que nós queremos deixar com os amados aqui no Shabat de hoje. Vamos mandar aí um Shabat Shalom para as seguintes pessoas e seus familiares e as suas comunidades. Temos aí a Francilene Souza, de Maranhão. O Marcos Vinícius, ele é da cidade de Fuji, lá no Japão, né? Então nós estamos aí ao vivo e a cores lá no Japão. O Samuca Silva, de Jaguacara, Bahia, né? Wilfried Berkensbruck, ele é da cidade de Indaial, em Santa Catarina. A Cíntia Neme, que é da nossa região aqui de Bauru, Pirajuí. A Nilza Faustino da Silva, da cidade de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte. O Nivaldo Caetano, de São Carlos, São Paulo. O Paulo Lustosa, de Teresina, Piauí. Temos também a presença de Mical, da cidade de Lisboa, né, Portugal, né? Aí junto com lá de Portugal, lá que nós temos aí também ao vivo e a cores aí a Edith Monteiro, né? Não sei se a Edith conhece a pessoa de Mical, de Lisboa, Portugal, que também sempre está conectado conosco aí, ok? O Silvio Parenquim, São Paulo, capital. Renato Andrade, de Vitória da Conquista, Bahia. O Lúcio Max Costa, de Ribeirão Preto, São Paulo. O Augusto e a esposa Sandra Rezende, de Palhoça, Santa Catarina. Se eu não me engano, eles fazem parte lá da comunidade Beneinua de Palhoça, lá junto com o nosso querido emissário, o Jonathan Tavares, né? O qual ali eles fazem um trabalho também maravilhoso. Baruch Hashem. A Carmen Unger, São Paulo, capital. O Paulo César Vieira Benjamin, Rio de Janeiro. O Rude Guerreiro Ricardo, né? Ele é da cidade de Oquim, lá em Cuba, né? Então, a Tarde com a Torá também, ela já chegou em Cuba, né? Então, o Rude Guerreiro Ricardo, né? Juntamente com a sua família, que Hashem os abençoe e os proteja muito, né? E que sejam firmes aí na fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. O Anderson Bezerra, de Maranguape, Ceará. Gerlanio Coelho da Silva, Leblon Regis, Santa Catarina. Lucas de Zivenca, Mato Grosso do Sul. Ladário Silva, Itaúna, Minas Gerais. Ivanilde Marins, Ibitinga, São Paulo. Ana Cristina Cândido, São Paulo, capital. E Patrícia Israel, Jerusalém. Eu não sei se Patrícia Israel, Jerusalém é a forma dela se identificar, se é o nome dela, ou se ela é residente em Jerusalém, Israel, né? Então, a Patrícia Israel, Jerusalém, no momento oportuno, fala para nós aí, você está em Jerusalém, Israel, ou é o seu nome mesmo? Ok? Baruch Hashem por isso. Primeiramente, nós queremos deixar com os amados aqui sobre a questão das 3 espécies de lealdade, né?
Então, os nossos mestres contam através do Talmud, né, que três de nossos maiores líderes, Yitzhak, Yosef e o profeta Shemuel, eles nasceram todos na mesma data, no mesmo dia, no mesmo mês, obviamente em épocas diferentes, ok? Mas eles têm essa conexão, né, com o mesmo dia, o mesmo mês. E exatamente calha em Rosh Hashanah, né, a data do nascimento de Yitzhak, Yosef e Yaakov. Cada um desses homens representa um certo tipo e um certo ideal do qual devemos procurar nos aproximar. Ao se referirem ao fato de que nasceram todos no mesmo dia, né, os nossos sábios comentam, né, que desejam frisar que os traços característicos dessas três figuras, elas são idênticas, são três espécies de lealdade. Então vamos primeiramente para Yitzhak, depois Yosef e depois o profeta Shemuel. Yitzhak, filho de Abraham e Sara, é o protótipo do homem leal a Deus. Então a primeira característica que é marcante em Yitzhak ele é o protótipo do homem leal a Deus. Então é lealdade a Deus, lealdade ao Criador, lealdade ao soberano, ao Todo-Poderoso. De bom grado ele vai com seu pai para o Monte Moriá para oferecer sua vida a Deus. Segundo os sábios, Yitzhak disse ao pai, prestes a executar a ordem de Deus: Pai, sou jovem ainda e receio que meu corpo possa tremer à vista do cutelo, causando-te aflição. Tenho medo que o sacrifício não seja perfeito. Foi a Akedah, a amarração de Yitzhak, sua disposição de morrer por sua fé e por Deus, que sempre se destacou aos olhos de todos os judeus, em todas as épocas e terras. Foi isso que inspirou os nossos antepassados a sacrificar até suas vidas, se necessário fosse, para provar o seu amor por Deus. Algum aspecto que nós acabamos de falar há poucos instantes. A Akedah de Yitzhak tem sido repetida quase diariamente, através dos séculos. Aí vem a questão do acompanhamento do povo judeu através dos séculos até a presente data. Por ser fiel a seu Deus, o judeu foi desprezado, rejeitado pelos homens, amaldiçoado, espancado, atormentado, assassinado. Ser judeu não era fácil, pois correspondia a ser considerado como um pária da humanidade, um ser desprezível. E, não obstante, o judeu carregava o fardo do prazer, da alegria, pois sabia estar cumprindo o mandamento de Deus, o Todo-Poderoso. Hoje, não morremos por nossa fé, mas por ela vivemos, o que também requer sacrifícios. Estar ao lado da justiça, amar a verdade e a honra e observar antigas tradições da fé judaica exige atualmente heroísmo e força, de caráter semelhantes ao demonstrado por Yitzhak, né? Infelizmente, porém, não temos muitos filhos do tipo de Yitzhak. Nossos filhos não estão dispostos a sofrer, nem mesmo a fazer concessões em nome da sua fé e do seu Deus. E, não obstante, para que o judaísmo exista, é preciso que estejamos dispostos a fazer sacrifícios por ele e dar de nossos confortos e conveniências, né? O auto-sacrifício, né? Abrir mão do conforto, da conveniência, aquilo que me é conveniente, para que a fé judaica, né? A fé com fundamento judaico, orientação rabínica, prevaleça, ok? Toda escolha implica em uma renúncia, mas é preciso avaliar claramente a que se está renunciando e ao que, em troca, estamos escolhendo, né? Então, hoje, por exemplo, você vê, né, o antissemitismo, ele está se espalhando em toda a Europa. Mas não é só em toda a Europa, no Brasil também.
No Brasil também está existindo muito antissemitismo. É que as mídias não noticiam, porque não convém. Mas o antissemitismo do Brasil está bem presente, está bem real, entendeu? E nós precisamos estar atentos a estas realidades aí, né? E isso daí, né, sem sombra de dúvidas, vai forçar o povo judeu a voltar para Eretz Israel, a terra prometida, sem sombra de dúvidas, ok? Então nós temos aí Itzhak, né, o exemplo do homem leal a Deus. Agora nós vamos ver Yosef, né? Yosef, ele é o modelo do homem leal a Israel. Então aqui nós vemos Itzhak, o modelo do homem leal a Deus. E agora Yosef, o homem leal a Israel, né? É por isso que o salmista diz, né? Que abençoados serão aqueles que oram pela paz de Jerusalém, que Jerusalém, é a capital eterna e indivisível de Israel. Então, automaticamente, quem ama Jerusalém ama Israel. E automaticamente, quem ama Jerusalém, ama Israel, ama o povo judeu. Entendeu? Então, o homem leal a Israel é realmente reconhecer que a terra prometida é do povo judeu, é de Israel, e ali que eles vão viver sem sombra de dúvidas, plenamente, completamente. Nem por um momento esse príncipe do Egito, que ele era conhecido também como príncipe do Egito, esqueceu seu amor pelo povo e por Israel. Sempre estava na sua memória todo o tempo, né, fora de Israel. Orgulhosamente proclama: fui tirado do país dos hebreus. E mesmo quando partilha do trono real e desfruta de todas as honrarias que o Egito lhe conferiu, né, ofereceu a ele, ele exorta os seus irmãos, antes de morrer, a levarem consigo seus ossos, quando Deus redimir do Egito o povo judeu. Através dos tempos, os judeus tomaram Yosef como um ideal, embora trabalhasse para o bem-estar do país, que lhe deu abrigo, jamais deixou de suplicar a Deus para que o fizesse voltar à sua terra. Esta esperança deu-lhe forças para resistir a todas as provações. Nunca antes precisamos tanto de judeus do tipo de Yosef, imbuídos de amor por sua gente e pela terra santa. Hoje, quando todos os povos lutam por preservar sua vida nacional, também devem cumprir a nossa parte e ensinar os nossos filhos a fazer o mesmo, a fim de erradicar a miséria e o sofrimento de nossos irmãos. Necessitamos de judeus como Yosef, possuídos de amor ao próximo e da paixão de servir aos interesses do seu povo, aos interesses de Israel, certo? Então, dentro desse escopo, está exatamente, né, a promessa que Hashem fez com Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quando nós abençoamos Jerusalém, abençoamos Israel, abençoamos o povo judeu, nós somos abençoados por Hashem. Caso contrário, é amaldiçoado por Hashem. Entendeu? Então, sem sombra de dúvidas, né, é necessário que hoje, mais do que nunca, né, judeus como Yosef sejam reais, estejam presentes, né, entre as nações, no meio do povo judeu, e obviamente levando o povo para a terra de Israel. O terceiro, né, a terceira exemplo, né, de lealdade, né, tivemos aí Itzhak, o homem leal a Deus, e Yosef, o homem leal a Israel, e agora nós temos aí o profeta o profeta Shemuel, né? Então a lealdade para com Deus é exemplificada por Itzhak, a lealdade para com Israel é exemplificada por Yosef, e agora nós temos o quê? Né? Nós temos lealdade a Deus, lealdade a Israel, só faltou o que mesmo? Lealdade a Torá. Então, Shemuel, ele é o terceiro herói, né, dentro dessa configuração de lealdade, e então Shemuel, ele é
o exemplo de lealdade para com a Torá. Ele também foi profeta e juiz de Israel, né, e ele encontrou o povo de posse de seu próprio país, mas compreendeu que para conservar esta posse, para vencer o inimigo que o cercava, para levar uma vida judaica, o povo teria de fazer da arca sagrada, que contém a lei de Deus, a Torá, sua propriedade comum. O que significa propriedade comum? Que a Torá é para todo o povo judeu, desde o mais simples até o mais nobre. Então a Torá é uma propriedade comum, uma posse comum de todo o povo judeu. Assim viajou de um centro para o outro, mostrando aos homens o caminho da retidão e da justiça, fez da Torá o traço de união, o elo entre todas as tribos do país, sabia que para ser leal a seu povo e a Deus, era preciso, em primeiro lugar, ser leal à Torá. Isso é muito importante nesse exemplo de Shemuel, porque quem não é fiel à Torá, ele não é fiel a ninguém, nem a Deus. Nem a Deus. É um sabichão. Ele está usando situações e momentos, usando a palavra da Torá para fins próprios e não realmente para uma boa finalidade comunitária, coletiva, ok? Então essa é a questão aí. Também esse tipo de judeu é necessário nos dias atuais, por isso que o povo judeu precisa retornar à Torá mais e mais maciçamente, ok? Precisamos de homens e mulheres que amem a Torá imbuídos da vontade de saber estudar a história, os princípios de sua fé, as esperanças e aspirações, né, para seu futuro. Precisamos de judeus inteligentes e compreensivos. A Torá deve voltar o seu traço de união para todo Israel, se quisermos despertar em nossa gente o amor a Deus, a Israel e a todo o seu povo. Esta é a grande necessidade dos judeus de hoje, homens e mulheres fiéis à sua fé até a morte, como Itsahak, cujos corações pulsem de amor pelo seu povo e pela Torá, como pela terra de Israel, como Yosef, e cujo amor por Deus e por Israel baseia-se no conhecimento de seus tesouros espirituais, que está essencialmente a Torá, que simboliza tudo isso, como Shemuel. Então, este amor realmente precisa estar em cada judeu. E por isso, os Benei Noa, na sua ação, na sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, certo? Precisa seguir esses exemplos, para que nós possamos ter união e unidade. E ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós possamos estar transformando este mundo realmente na morada de Deus. E para finalizar aqui essa questão de lealdade, nós não podemos esquecer algo essencial. O que seria algo essencial para Itsahak, Yosef e Shemuel? São os heróis. Quem são as heroínas? Quais são as heroínas nessa questão? As grandes heroínas são exatamente a mãe de cada um deles. Isto é fundamental. Por isso que na visão judaica, né, a mulher, a esposa, a mãe, ela é a luz do lar. E tudo gira em torno dela. Por isso que também o sábio Salomão disse, a mulher sábia, ela constrói o seu lar. A louca, ela destrói o seu lar. Então, a mulher sábia é aquela que tem o quê? Amor a Deus, amor ao povo, amor à Torá. E elas ensinam seus filhos com grande propriedade, cada um dos seus filhos, para assim o serem. Então, como podemos aspirar a ter judeus e judias especiais como Itsahak, sem termos mães como Sara?
que ao perceber que Ismael ensinava o mal a Issahaque, exclamou: meu filho Issahaque não herdará tais sentimentos torpes. Em sua casa, as luzes ardiam de Shabat a Shabat, né, na casa de Sara. Os ensinamentos, né, da fé não somente são observados, mas praticados. Não é blá, 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 blá. É vivenciado, ação, atitude. Ok? Então, com referência à questão aqui de Sara, né, em alguns segmentos religiosos falam, né, o filho da escrava não herdará com meu filho, etc. e tal, né? Na realidade, quando Sara está dizendo, pelos comentários dos nossos sábios, né, que o meu filho não herdará, aliás, o filho de Agar, da serva, não herdará com o meu filho, né? Está dizendo essencialmente isso daqui, que Issahaque não herdará tais sentimentos torpes que Ismael tinha. Em forma alguma. Entendeu? Então, os sentimentos que ela estava educando o seu filho Issahaque eram sentimentos nobres. E quando ela percebeu que Ismael era uma péssima influência, ela falou para Abraão: manda embora a Ismael e a sua mãe, porque ele não herdará junto com o meu filho. Ela não estava falando em questões materiais, ela estava falando em questões espirituais. Entendeu? Essa é a questão. Como ter filhos como Yosef, leais e sinceros? Então é preciso que tenhamos mães como Rachel, em cuja alma morava o amor por sua gente e a aflição por sua triste sina. Esse amor era tão grande que, contam os sábios, ela desistiu do privilégio de ser sepultada na gruta de Marpelá, ao lado do seu marido Iaco, preferindo ser enterrada na estrada para Efrata, pois previu que os filhos de Israel, no caminho do cativeiro babilônico, precisariam de sua intercessão junto a Deus. Estas foram mães que ensinaram seus filhos a amar e a viver pelo povo de Israel. Enquanto que Shemuel, como ter filhos que compreendem seus deveres no presente para que possam ter esperança no futuro, é preciso ter mães como Hannah, onde está escrito: ela o levou à casa de Deus em Shiló, quando o menino era ainda muito pequeno. Devemos ter mães que levam seus filhos ainda na infância às escolas judaicas, né, para aprenderem Torá, né? Então, aqueles que têm filhos pequenos têm uma grande responsabilidade de levar os seus filhos às escolas judaicas, onde, entre outros detalhes aí no mundo judaico e no mundo Beneinor, para poderem aprender da Torá, das 7 leis universais, para que venham cada vez mais realmente amar a Torá, que é a base de tudo. Então, ao tomarmos a decisão de seguir os passos das nobres matriarcas de Israel, Deus certamente nos abençoará com filhos e filhas com características tão especiais e singulares, como Issahaque, Yosef e Shemuel, para a honra e a glória do nosso Deus, do povo e de Israel. Ok? Então, são coisas nobres que nós precisamos estar conectados para podermos ter aí filhos preciosos, filhas maravilhosas, sem sombra de dúvidas, ok? A palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, sobre testando a fé, né, então nos fala: toma, rogo-te, teu filho, teu único que amas, Issahaque, vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali como oferenda de olá, total para Deus, sobre um dos montes que te direi, né? Então, Deus, ele coloca à prova para que se revelem os poderes ocultos de nossa alma. Na verdade, a vida é um tipo de prova. Antes de descer a este mundo, a nossa alma, se relacionava com Deus, dentro dos limites da razão. A alma nunca experimentou um amor por Ele que transcendesse a razão.
Mas, uma vez que a alma está confinada a um corpo físico, o qual por natureza é oposto à espiritualidade, ela deve reunir suas forças mais profundas para permanecer fiel a Deus, apesar dos testes e as atribulações diárias da vida. Conquistada esta força, a alma pode compreender e apreciá-lo de um modo muito mais profundo e íntimo do que poderia ter experimentado antes de descer a este mundo. Ou seja, aqui o que o nosso Rebbe está dizendo é que a nossa alma, né, quando ela estava junto à nossa fonte essencial, né, junto a Deus, antes de descer a este mundo inferior, ela gozava, sim, de uma intimidade com Deus, mas ela ainda não tinha experimentado o desafio de amar a Deus com todas as forças, com toda a paixão. Mas a partir do momento que a alma veio para esse mundo inferior e habitou, né, cada um dos nossos corpos, que é exatamente o Yetzer Hará, a má inclinação que se opõe a toda a espiritualidade. Então a nossa alma divina, ela encontra esses desafios diários, e depende exatamente como que nós alimentamos a nossa fé e a nossa confiança em Hashem. Por isso que é importante, né, aqueles 5 passos: Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e a de Sedaká. É isso que vai fortalecendo a nossa alma divina para que, né, essa centelha divina que há em cada um de nós possa realmente eclodir do nosso interior com uma força tal para que realmente o Yetzer Hará não nos tire da presença divina. E nós realmente fazemos tudo isso por amor a Deus, por amor a Hashem. Então esse amor com a qual não tínhamos o privilégio de poder revelar a Deus diante de desafios, quando ainda a nossa alma estava junto à sua fonte essencial no Jardim das Almas, ok? Mas a partir do momento que viemos aqui para cumprirmos a nossa missão, nós temos os nossos desafios diários e precisamos, no nosso dia a dia, realmente revelar esse nosso amor para com Hashem, não esquecendo dos três exemplos de lealdade, ok? A Deus, ao povo e à Torá. Finalizando então a nossa paraxá da semana, né, no capítulo 22, né, versos 20 a 24, nós temos aí, depois disso, Abraham, que achava que Isaac deveria se casar e ter filhos, recebeu uma mensagem de Deus sobre o nascimento de Rivká. Milcá também teve filhos do teu irmão Nahor, e também ela teve 8 filhos na família, como Iaco teria de suas esposas principais. O primogênito, Bus, seu irmão, Kemuel, pai de Aram, Kesed, Razô, Pildash, Idalaf e Betuel. Betuel teve uma filha, Rivka. Milcá teve esses 8 filhos com Nahor, irmão de Avraham. A concubina de Nahor era chamada de Reumá. Ela também teve 4 filhos, como Yaakov teria com as suas concubinas. Teve Tevar, Gaham, Tahash e Maaha. Né? Então, a nossa paraxá ela termina com Maaha, com esta palavra Maaha, que é o nome de um dos 4 filhos de Nahor, né, com Reumá. Né? O ensinamento racídico, né, ele diz assim: o tema geral da Paraxá Vayera é a revelação da divindade dentro do mundo. A Paraxá começa com Deus aparecendo a Abraham e culmina com a Akedah, quando Abraham demonstra o mais alto grau de comprometimento com Deus possível aqui no mundo físico. Esse tema também é mencionado no final da Paraxá, quando termina com a palavra Ma'achá. Né? Em hebraico, esse é um acrônimo para Melech al-Kol Haaretz, ou seja, Melech al-Kol Haaretz, que significa Rei do mundo inteiro.
indicando que o propósito definitivo da revelação divina e do auto-sacrifício é demonstrar como cada detalhe neste mundo está unido a Deus. Isso explica também um detalhe peculiar. No segundo dia de Rosh Hashanah, quando a Akedah é lida na Torá, nós também lemos a seção que relata o nascimento de Rivká, que à primeira vista parece não ter qualquer conexão com Rosh Hashanah. Porém, como o tema de Rosh Hashanah é coroar Deus como Rei do mundo, conforme mencionado, né, foi julgado apropriado concluir com a palavra Maha, em referência ao mesmo tema, Melech al-Kol Haaretz, ou seja, Rei do mundo inteiro. Ou seja, o nosso objetivo é sempre realmente procurar transformar este mundo para ser a moradia do Rei de todo o mundo. E aqui não fala apenas mundo, o planeta que habitamos, mas fala de todo o universo, todo o cosmos. O Rei dos reis dos reis. Esta é a realidade, ok? Então, por isso, amados, com a graça de Hashem, fica aqui essa mensagem. Vamos realmente procurar fazer coroar o Rei do mundo inteiro. Hashem, o único Deus todo-poderoso, ok? A Havidalah hoje, ela acontecerá às 19h06. É o momento de rendermos a Hashem gratidão pelo sagrado dia e rogar a Ele que renove suas bênçãos para a nova semana que teremos pela frente. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, né, o restinho de Shabbat, e Shavuot Tov, né, a Havidalah, iniciando os 6 dias da semana, com muitas bênçãos, proteção, saúde, vigor, né, muita sabedoria dentro da Torá e, sem sombra de dúvidas, cada um que o Eterno conceda prosperidade, parnassá, céu, sustento diário, para a glória do seu nome e para o bem-estar e o shalom de cada um de nós. Shalom, shalom, até mais.